Oi gente, tudo bem? Essa é a Isa. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi esse meu primeiro semestre estudando design de moda. Eu acho que já é importante eu começar aqui falando que eu estou amando a faculdade, eu tô gostando muito da grade curricular da minha faculdade e do curso em si. É um curso, assim, que eu realmente não me vejo sem mais, eu não consigo me ver estudando outra coisa senão design de moda. Então eu tô muito feliz de ter escolhido essa área e agora eu vou compartilhar com vocês como foi tudo isso, né? Eu não vou entrar em detalhes de como é cada matéria do curso, porque eu já falei sobre isso num vídeo aqui no canal. Mas se você quiser saber das matérias mais aprofundadas, você pode ver esse vídeo. Eu tava lá no inicinho, no primeiro mês ainda de curso. Eu ainda tô bem no início do curso, né? Mas, enfim, se quiser saber um pouco mais, acesse esse vídeo. Também tem a playlist aqui no canal sobre faculdade de moda. Você também pode estar indo no meu Instagram, porque eu sempre compartilho as coisas por lá. O primeiro semestre foi um semestre bem teórico. Primeiro porque é a introdução ao curso, então costuma ser mais teórico mesmo, né? E segundo porque estamos numa pandemia, então a grade curricular do meu semestre já foi pensada para ser ensino remoto. Ainda estamos em ensino remoto, não temos previsão de quando vai voltar as aulas presenciais. Então vamos passar aqui pelas matérias, eu vou compartilhar um pouco com vocês como foi o processo de cada uma delas, né? Se eu gostei de cada uma delas e os trabalhos que eu tive ao longo desse semestre. Na segunda-feira, nós tínhamos a matéria de comunicação e linguagem, que, como eu já falei aqui pra vocês, é uma matéria bem parecida com o português. A gente aprendeu bastante coisa de gramática até, embora seja, tipo, uma passagem muito por cima do que a gente aprendeu no ensino médio. É uma coisa que vai ajudar bastante a gente quando a gente for fazer ali artigo. Inclusive, a gente começou o semestre falando sobre um artigo. Logo na primeira semana de aula, a professora já falou pra gente fazer resenha de um artigo sobre retórica e propaganda. E aí, no início do segundo bimestre desse semestre, a professora passou pra gente fazer uma crônica, então a gente aprendeu um pouquinho sobre crônica e depois teve que escrever uma crônica, né? Os trabalhos que a gente teve mesmo foi fazer essa resenha, a crônica e o trabalho que seria como um fato seria noticiado em cada um dos canais de notícias, enfim. Na terça-feira, a primeira matéria que nós tínhamos era cultura brasileira e foi uma matéria que eu tive bastante dificuldade, assim. E no primeiro semestre a gente aprendeu bastante coisa de sociologia. Bom, ao meu ver, pelo menos, era bastante sociologia. Cada aula era um texto diferente pra gente ler e o que eu não gostei muito da didática dessa aula é que a professora separava a turma em grupos pelo Zoom. Era uma turma tipo de 60 pessoas. A professora ia separando a gente por grupos. Então a gente pegava o texto daquela semana, discutia e levava pra aula de acordo com a proposta. Só que o problema é que muitas pessoas ali não conseguiam ler o texto, não tinham tempo de ler o texto, porque alguns eram textos bem grandes. Então não era tão legal, porque acabava que poucas pessoas liam o texto e aí não conseguiam discutir tanto. E aí depois no segundo bimestre a gente teve 2 trabalhos. O primeiro trabalho foi individual, era pra gente escolher uma coisa que a gente gostava, que a gente achava que representava a cultura brasileira, representava o país. E aí a gente tinha que apresentar isso em aula, em 5 minutos, com slides, enfim. E aí, como prova bimestral desse bimestre, a gente teve um outro trabalho, que foi um seminário em grupo, que era pra gente falar um aspecto da cultura brasileira. E meu grupo falou sobre a cuca. Na terça-feira, nós também tínhamos história contemporânea. Eu já expliquei pra vocês aqui como era a dinâmica dessa aula, a professora deixava as aulas gravadas. A gente teve 2 seminários nessa matéria e toda aula tinha uma atividade pra gente entregar pra professora depois. Era uma atividade bem simples, mas era realmente pra gente entender ali a aula. Eu acho que foi uma dinâmica muito boa, eu consegui entender muito sobre a matéria. E, enfim, foi isso. As provas eu acho que eram as mais complicadinhas, assim, mas fora isso, é uma matéria que eu gostei bastante. Na quarta-feira nós tínhamos processos criativos de forma e cor, que era com a mesma professora, era uma matéria a seguir, basicamente. A minha relação com essa matéria era muito de amor e ódio, porque é a matéria mais prática que a gente tinha. Eu expliquei melhor como estava sendo a matéria no outro vídeo, caso vocês queiram ver, mas basicamente a gente tem um livro que a gente tinha que fazer todos os trabalhos ali. Então nós tivemos que fazer um trabalho com linhas, depois linha e cor, aí depois a gente teve que passar pra forma e cor. E aí a gente passou pros artistas Bauhaus, se não me engano. E aí nesse segundo bimestre ela passou um pouco mais de teoria pra gente, porque a gente pediu que a gente tava com um pouco de dificuldade de entender, né, essa construção pra depois desconstruir, como diz a minha professora de história da moda, mas enfim. Então ela passou um pouquinho mais de teoria pra gente, ainda a gente fazendo os trabalhos toda semana, e era isso que era complicado, porque toda semana tinha um trabalho pra fazer, então sempre tinha alguma coisa pendente dessa matéria. E aí depois a gente ia pra aula, ela via os trabalhos, dava retorno, enfim. Aí a gente aprendeu um pouco sobre proporção áurea, sobre paleta de cores, fez trabalho com círculos, trabalho com letras, aí vimos pop art, sobreposição, enfim. Então foi, assim, uma matéria bem completa, a gente fez muitos trabalhos e eu acho que foi muito bom pra gente ir crescendo
e aprendendo um pouco sobre tudo isso mesmo. E alguns trabalhos saem melhores que outros, mas ainda assim eu acho que eu fiquei bem orgulhosa com o que eu fiz esse semestre, considerando que é o primeiro semestre. Na quinta-feira nós tínhamos História da Moda, que como eu já falei pra vocês, é uma matéria muito interessante, muito gostosa, mas muito teórica, é muita coisa pra gente digerir. No primeiro semestre a gente fez um glossário em grupo com a turma inteira, que era pra gente pegar as palavras que a gente não... de termos, assim, de roupa, pra gente colocar, pra gente saber o que que era. Tipo, o que era chantilly, chemise, gonelle, enfim. A gente foi colocando tudo certinho pra gente não se confundir mais pra frente. E no segundo bimestre a gente teve que fazer a nossa Barbie, né? Eu já mencionei aqui pra vocês, já mostrei ela em vídeo. Lá no Instagram tem todo o processo de como foi fazer a minha Barbie. Então, caso vocês queiram ver, vai lá no meu Instagram, tá salvo tudo nesse vídeo, é só vocês irem lá conferir. Pra Barbie a gente teve que escolher uma época e a gente teve que reproduzir a indumentária, né? A vestimenta, a roupa dessa época na boneca Barbie. E eu escolhi o romantismo, a época vitoriana, e reproduzi o vestido de noiva da Rainha Vitória. E eu gostei muito do resultado, foi incrível. Foi a primeira vez que mexi com máquina de costura, com molde. Então, assim, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Eu mal posso esperar pra ter essa Barbie bonitinha na entrada do meu ateliê quando eu tiver. Além de desenvolver a Barbie, a gente também teve que fazer trabalho escrito sobre ela. Então, a gente também teve que colocar ali qual foi a nossa inspiração, qual é a contextualização do período, a gente teve que colocar o nosso cronograma de trabalho, o processo, os materiais que a gente usou, a gente teve que colocar tudo lá no trabalho escrito. Mas enfim, na sexta-feira a gente teve montagem de portfólio, que é uma matéria que é pra gente aprender sobre portfólio. Então a gente viu tudo sobre portfólio, o que é, como é pra fazer, onde pra fazer, os melhores jeitos, assim, o que é pra colocar, enfim. Fora que o semestre inteiro a gente teve palestras de pessoas incríveis, como Débora Fernandes, Reginaldo Fonseca. E, nossa, gente, assim, foi fantástico. E de trabalho nós tivemos que fazer 2 portfólios e um vídeo de currículo. O primeiro portfólio a gente fez no primeiro bimestre, né? Era um portfólio comportamental e nós fizemos em dupla, então a gente teve que colocar nós duas dentro do portfólio, assim, fazer um portfólio coerente que mostrasse a personalidade de nós duas ao mesmo tempo. Então foi muito legal, foi muito interessante, eu gostei muito do resultado, gostei muito da minha dupla, a gente é realmente muito parecida, fiquei assustada. E aí depois disso, nós tivemos no segundo bimestre que fazer o nosso próprio portfólio com os nossos trabalhos, o que foi difícil pro pessoal do primeiro ano, porque a gente mal tem trabalho, né, então foi um pouco complicado, mas a gente deu um jeito, arrasamos. Pra fechar o semestre com chave de ouro, a minha faculdade abriu na última semana pra gente conhecer pro pessoal que tinha entrado nesse ano e não tinha conhecido o campus ainda. Então a gente conseguiu conhecer o campus e foi uma experiência incrível. Eu também conheci o Vitor e a Júlia. Sobre as matérias ainda, assim, a que eu mais gostei de longe foi montagem de portfólio. Eu realmente gostei muito, me identifiquei muito com essa matéria. Foi um semestre bem introdutório e eu gostei bastante, eu me diverti bastante. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você tá fazendo faculdade, se sim, qual curso, ou se não, qual faculdade você quer fazer, qual curso você quer fazer. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!